Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, sou da plataforma Gonçalves Dias. Estamos aqui nas atividades curriculares complementares, a aula para os alunos da primeira série do ensino médio. Então hoje a gente vai falar de um tipo de função, chamado de função afim. Daqui para frente a gente vai estudar os tipos específicos de função. Mas lembrem bem, toda função, seja ela qual for, afim ou quadrática ou qualquer uma outra que vocês forem estudar, você tem que lembrar sempre que uma função é uma relação entre duas grandezas, entre duas quantidades que se relacionam, onde uma está em função da outra, uma depende da outra. O que vai mudar é a lei que associa, a expressão matemática que vai associar essas duas variáveis. Aí, se você muda essa lei que associa, a estrutura algébrica dela, aí você muda o tipo de função, porque isso acarreta algumas particularidades, Muda o gráfico, muda algumas situações, tá? Então, a primeira que a gente vai estudar é a chamada função afim, tá? Então, definição, Anotem lá o que é uma função afim. Então, é toda função f de R em R, que aí é o conjunto dos reais de meu domínio, meu contradomínio, definida pela lei y igual a ax mais b. Isso aqui é a forma geral, Onde esse A e B pertencente aos reais. Ou a gente pode usar a expressão também f de x. Então, a função afim, ela possui essa estrutura aqui geral, tá? Ela tem essa estrutura algébrica, Então, por exemplo, se eu tiver uma função que a lei é y igual a 4x mais 10, ela tem essa estrutura aqui? Tem, Esse A e esse B são chamados de coeficientes, E eles são elementos importantes no estudo da função afim. Ou vamos estudar mais na frente, tá? Ou você pode ter uma função f de x, que a gente pode escrever o y dessa forma, Igual a menos 3x. Também é uma função afim, porque esse b pode ser zero, tá? Então, esse tipo de função é chamado de função afim. Beleza? Tem essa estrutura aí. Existe uma classificação, dessa função afim. Ela pode ser uma função polinomial do primeiro grau, pode ser uma função linear ou pode ser uma função constante, Então, olha só, quando é que a função afim ela é simplesmente uma função polinomial do primeiro grau, quando ela é linear e quando ela é constante, tá? Então, veja só, a função afim tem essa estrutura aqui, ó. Y igual a x mais b. A função é chamada de função polinomial do primeiro grau quando esse A aqui for diferente de zero. Ou seja, quando esse A aparecer sempre. Por exemplo, se você tem uma função y igual a 5x mais 3, ela é uma função polinomial do primeiro grau, uma função afim do tipo polinomial do primeiro grau. Porque você tem esse carinha aqui, ó. Você tem um x. Porque esse polinômio aqui é um polinômio do primeiro grau, porque o x está elevado a 1. Certo? Então, essa é a classificação. A função afim pode ser também uma função linear. Quando uma função afim é uma função linear? Quando esse b aqui for zero. Se eu tiver essa parte aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, para ser uma função linear, o b tem que ser igual a zero. Então, qual é o tipo de função afim que é linear? Uma função, por exemplo, y igual a 5x. Ah, professor, mas também ela é uma polinomial do primeiro grau? Também é. É tipo como se fosse um caso particular. Então, quando não tiver esse elemento aqui, ele é uma função linear. E o gráfico da função linear, que a gente vai ver já que é uma reta, de qualquer função afim é uma reta, ela passa pelo centro, passa pela origem. Então, você sabe se a função é linear quando ela passa pela origem do sistema de eixos cartesianos.
certo? E você tem uma função constante. Quando a função é constante? Nesse caso, quando o A for igual a 0. E o B diferente de 0. É uma função do tipo constante. Um exemplo de uma função constante. Y igual a 3. Tá? Então essa função aí é a chamada função constante. Então a função afim pode ser uma polinomial do primeiro grau, um caso particular sendo função linear, quando não tem esse elemento aqui, e uma função constante quando não tiver o A. Né? Esse elemento vai aparecer somente o B. Okay? Turma, nós vimos também em aulas anteriores que é possível construir o gráfico de uma função. Inclusive, nós mostramos como é que constrói um gráfico de uma função. Certo? Que é aquele desenho que se faz no plano cartesiano com os pares obtidos, né, por x e por y. Cada valor de x tem a sua imagem, né? E essa relação do x com y forma pares ordenados, que você representa no plano cartesiano, juntando, faz a junção desses pontos, você desenha um gráfico. No caso da função afim, o gráfico de uma função afim é uma reta, sempre. É uma reta, tá? A função afim sempre vai ser uma reta o gráfico. Mas essa reta pode ter três situações, né? Quando esse coeficiente A for maior do que 0, quando esse coeficiente for igual a 0, portanto uma função constante, e quando esse coeficiente A for menor do que 0, um A negativo. Quando esse A for maior do que 0, se você for construir o gráfico, e aqui não dá tempo de a gente fazer isso, vou mostrar para vocês, você tem uma reta com a declividade para a direita. Ele é uma função crescente, desculpe. Crescente, ó. O valor de y ele aumenta a partir do momento que tu aumenta o x. Tá? Então, você tem essa declividade aqui voltada para a esquerda. Desculpe, para a direita. Quando esse A for igual a 0, no caso de uma função constante, a função não tem declividade. Ela não sobe nem desce. A palavra já diz, se mantém o quê? Se mantém constante. Tá? Então, o gráfico de uma função constante, ela tem essa forma aqui, ó. Ela é paralela ao eixo x, certo? Ela é paralela, quer dizer, o valor de y se mantém constante. Você pode variar o x, mas o y não varia. Continua sempre o mesmo. Tá? Então, você tem, no caso aí, uma função constante. E se esse A, se o coeficiente A, que acompanha x, esse carinha aqui, ele é muito importante na função. Ele é chamado de taxa de variação, ele vai definir se a função tem essa forma, essa ou essa aqui, tá? Então, se esse A for negativo, turma, você tem uma situação assim, ó. Isso aqui é uma função decrescente. Veja que a reta está ascendente, né? Tá? Então, nesse caso aqui, nossa função é uma função crescente, função afim do tipo crescente. Quando ela vai ser crescente? Quando A for maior do que 0. Quando A for igual a 0, que a reta é paralela ao eixo x, você tem essa situação aqui de função do tipo constante. Certo? Função do tipo constante. E se esse coeficiente A ele for negativo, né, você tem uma função do tipo decrescente. Ok? Então você consegue saber se a função é crescente ou decrescente ou constante através do valor desse coeficiente, do coeficiente A. Certo? Muito bem, galera. Já sabemos algumas coisas sobre função afim. E ainda falando em relação ao gráfico, né, que é importante às vezes a gente construir um gráfico. E o gráfico da função afim, ela tem dois pontos que nós chamamos de pontos notáveis, né? Pontos mais importantes, vamos dizer assim, que é os pontos de interseção. O que é isso, professor? É o ponto onde o gráfico corta o eixo y, que é o eixo das ordenadas, e quando ele corta o eixo x. Tá? Então, ele tem dois pontos aqui, ó. Nós chamamos de pontos notáveis. Tá? Se você conhecer esses dois pontos, você consegue construir o gráfico. Até mesmo, se você conhece esses dois pontos, você pode montar a função representada por aquele gráfico. Olha que coisa legal. Então, vamos lá. Esse primeiro ponto aqui, ele é o ponto de interseção com o eixo y.
também conhecido como coeficiente linear. Coeficiente linear. E, turminha, ele é exatamente o valor de B. Porque ele é o valor de y quando o x for zero. Então, por exemplo, se eu fosse montar o gráfico dessa função aqui, ela iria encostar no eixo y lá no 3. Tá? Esse carinha chamado de coeficiente linear da reta é o valor de y quando o x for igual a zero. E esse ponto aqui, que é o ponto de interseção com o eixo y, ele é chamado de zero da função. Ah, professor, ele é o zero? Não, ele não é o zero. Então, por que ele é chamado de zero da função? É porque a imagem dele é zero. É o valor de x cuja imagem é zero. Certo? Esse carinha aqui, ele vale menos b sobre a. Se você botar o coeficiente b sobre o coeficiente a, você vai encontrar esse valor que é o valor de imagem zero, chamado de zero da função. Certo? Então você pode conseguir montar a função conhecendo esses dois pontos que são os pontos de interseção com o eixo y e com o eixo x. Ok? Então vamos agora resolver algumas questões envolvendo aí a função afim. Beleza? Vamos para os exercícios. Primeira questão. Uma confecção tem um custo fixo com contas de água, luz e salário de funcionários de R$5.000 por mês. Cada peça de roupa produzida tem um custo de R$4 e é vendida por R$12. O número de peças que devem ser produzidas e vendidas para se obter um lucro igual ao custo fixo é... Olha, turma, então a questão fala de três coisas, de lucro, de custo e de receita. Todos eles estão em função, dependem do valor X, que é a quantidade de unidades produzidas ou vendidas. Então vamos lá. A primeira coisa a se fazer é montar as expressões que relacionam essas quantidades, que são funções afins. Perceba que o custo que ele falou, o custo C, vai ser R$4 por unidade produzida, então vai ser 4x, mais 5.000 de custo fixo. Então você pode representar o custo em função do x através dessa expressão, que é uma função afim. Já o que nós chamamos de receita, que é aquilo que ele recebe, cada unidade é vendida por R$12. Então você tem 12 vezes a quantidade produzida ou vendida. Esse vai ser o custo. Professor, e o lucro? Ele falou em lucro. Olha, turma, o que é lucro? Lucro é aquilo que você ganha menos aquilo que você gasta. Então, o lucro dessa empresa vai ser a diferença, né? O lucro é a diferença entre a receita, o L, vai ser igual a receita menos o custo. Então, subtraindo a receita menos o custo, você tem um lucro, que também vai ser uma função afim. Perceba que você tem aqui L igual, quem é a receita? 12x. Menos o custo. Vou colocar entre parênteses porque tem um sinal de menos aqui. Vai ficar 4x mais 5.000. Certo? Olha, turminha, o que vai acontecer? 12x menos 4x dá 8x. Né? E menos com mais dá menos. Fica menos 5.000. Esse aqui é o lucro. A expressão que contém o lucro. Aí o que ele quer? Ele quer saber quantas unidades devem ser vendidas para que tenha um lucro seja igual ao custo fixo. Ou seja, ele quer saber o valor de x quando L for igual a 5.000. O que você vai fazer? Você vem na função e vai substituir o L por 5.000. Se eu fizer isso, turma, vai ficar 5.000 igual a 8x menos 5.000. Trazendo esse 5.000 para cá, negativo em positivo, fica 10.000 igual a 8x. Esse 8 que está multiplicando passa dividindo. Eu vou ter 10.000 dividido por 8 igual a x. Certo? Fazendo essa divisão, você vai encontrar que o x
é igual a 1.250. Então, para que ele tenha um lucro igual ao custo fixo, ele vai ter que produzir 1.250 peças. Ok? Resposta correta, letra D. Ok? Segunda questão. O sistema de depreciação linear, estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será zero, é usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação. Uma pessoa adquiriu dois bens, A e B, pagando 1.200 e 900 dólares, respectivamente. Considerando as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólar desses bens? Turma, vamos lá. Vamos estabelecer o gráfico que ele deu, uma função afim. Não é isso? Ele deu o gráfico, né? Nós temos aí o valor monetário. O valor dependendo de x. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos montar uma função desse produto A, para a gente saber o valor dele em função do tempo. Então, vamos fazer um valor B. Veja que vai começar com 1.200, certo? E aqui vai começar com 900. Então, vamos montar uma função, já que é uma reta, que estabelece essa relação entre o valor dele e o tempo, entre o valor do produto e o tempo. Lembrando que uma função afim é desse formato aqui, ó, AX mais B. Perceba que nessa aqui você já consegue saber o valor de B. O B é igual a 1.200. Pronto. Porque é o coeficiente linear. Falamos na aula. Nós temos também esse carinha que é o zero da função. Ele vale menos B sobre A. Nós precisamos do A, não precisamos? Então nós temos que menos B sobre A é igual a 10. Ora, o B vale menos 1.200, então fica menos 1.200 sobre A igual a 10. Certo? Então nós temos 10, fazendo o meio pelos extremos, 10A igual a menos 1.200, A vai ser igual a menos 120. Turminha, então essa função, o valor da mercadoria A em função do tempo pode ser representado por essa lei, menos 120 vezes x mais 1.200. Beleza? Olha, se você for fazer a mesma coisa aqui, para encontrar essa função agora para o produto B, você pode fazer, ó. Nós temos que o B aqui, ó, vai ser igual a 900. B é igual a 900, que é o coeficiente linear, tá? A mesma coisa aqui, ó. Esse carinha é o zero da função. Vale menos B sobre A. Então, menos B sobre A é igual a 10. Nosso B vale 900, fica menos 900 sobre A igual a 10. Tá? Fazendo meio pelos extremos, você vai encontrar 10A igual a menos 900. Nós temos que o A vai ser igual a menos 90. Ora, então como é que vai ficar a função que representa esse gráfico? O y do produto B vai ficar menos 90x mais 900. O que a questão quer mesmo, pessoal? Ele quer saber a diferença de preço depois de 8 anos. Então você vai substituir o x por 8 nas duas, para saber quanto é que é o valor y dessa mercadoria após 8 anos. Então vamos fazer aqui, olha, então o y do A vai ficar menos 120 vezes 8 mais 1.200. Então o y de A vai dar 960 menos 960 mais 1.200. Então você vai ter o preço da mercadoria A igual a R$ 240 depois de 8 anos.
Vamos fazer a mesma coisa ali, né? Então, o y do b vai ser igual a menos 90 vezes 8, mais 900. Certo? Então, o y do b vai ser igual a menos 720 mais 900. E aí nós temos que o y do b vai ser igual a 180. Ora, turma, se um deu 240, outro 180, qual é a diferença? 60. Certo? Resposta correta é a letra B de bola. Última questão, galera. Olha, uma questão muito simples, até que não tem cálculo, né? Em um mês, uma loja de eletrodomésticos começa a obter lucro. Já na primeira semana, o gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. A representação algébrica do lucro em função do tempo é... Turma, olha só, ele quer saber o lucro em função do tempo. É uma função afim. Então tem essa estrutura aqui, Lx igual, no caso é o AT, que é o tempo, né? O meu x aqui é o tempo, né? Mais o valor de B. Ora, quem é o B, turma? Quem é esse carinha? Só o senhor falou na aula que esse cara é o coeficiente linear. Ele é onde o gráfico intercepta o eixo Y. Então, o valor de B dessa função é menos 1000. E se você for ver nas opções, só tem uma opção que tem o B valendo menos 1000. O outro, todos são valores positivos. O gráfico está interceptando o eixo Y bem no menos 1000. Então, nem preciso fazer conta, tá? Para saber que a resposta é a letra D, que diz que o LT é igual a 200T menos 1000, porque é a única opção que traz o valor de B menos 1000. Tu mata a questão sem precisar fazer nenhuma conta. Beleza, turma? Resposta correta, letra D. Não esqueça de acompanhar, de seguir a plataforma Gonçalves Dias. Estamos no Instagram, no YouTube, tá? Acesse, siga nosso canal, acione o sininho para receber as nossas notificações e até a próxima.